E hoje a gente vai falar sobre um tema que ele pode parecer técnico para muitos, mas que na verdade ele vai ser extremamente prático. Então, a gente vai trazer de uma forma prática como transformar o planejamento da empresa de vocês em uma ferramenta de crescimento real. Então, vai ser bem importante a gente estar aqui nesse treinamento de hoje, tá? E antes de mais nada, já queria começar fazendo 3 perguntinhas para vocês. Quem de vocês já perdeu o sono, preocupado se ia ou não ter dinheiro para pagar a folha no final do mês? Quem de vocês já tomou uma decisão de um investimento e ficou rezando para dar certo? E quem de vocês já olhou para o extrato bancário achando que estava bem, mas quando na verdade lá para frente foi descobrir que tinha um boleto muito grande vencendo? Algum de vocês já passou por essa situação? Que ela é muito comum hoje em dia nas grandes empresas que a gente pega aqui na consultoria da Brave e que eu acredito que também já deve ter acontecido junto com vocês nessa trajetória ali da finanças de vocês. Já aconteceu com algum de vocês? Hoje, qual é a diferença que a gente vê frequentemente aqui na consultoria financeira de uma empresa que sobrevive e uma empresa que cresce? Hoje, a gente sabe que lidando com finanças nunca vai ser sorte, né? Mas sim algo que as empresas precisam se planejar, né? Para ter ali o seu crescimento constante e também sair desse meio de sobrevivência, que é justamente ali vendendo o almoço para pagar a janta, que é o que acontece na grande maioria das empresas. E eu não estou falando ali de uma planilha bonita, cheia de dashboards, um BI bonito, cheio de análise, cheio de gráficos, mas sim de ter clareza sobre para onde a sua empresa está indo, quanto dinheiro você precisa para chegar lá e também se o que você está fazendo hoje está te levando para essa direção. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês um método simples, direto e extremamente prático para vocês saírem daqui e já aplicar na empresa de vocês ainda essa semana. É algo bem simples, bem prático, bem rápido de fazer. E caso vocês tenham alguma dúvida no meio aqui desse treinamento, vocês podem estar mandando mensagem, pode estar abrindo a câmera, abrindo o microfone e fazendo perguntas, tá? Então, hoje eu vou ensinar na prática o que a gente aqui da consultoria aplica para diversos empresários aqui da consultoria, todos os meses, e também como a gente vem transformando empresas que estão ali dia a dia apagando incêndio em empresas que já têm uma robustez muito grande no financeiro e também que a gente consegue ali decidir o próprio futuro da empresa, tá bom? Então, primeiro de tudo, a gente precisa, antes de mais nada, começar com um diagnóstico financeiro real para a sua empresa. E falando em diagnóstico, a gente sabe que é importantíssimo a gente ter um plano financeiro do que pagar a pena incêndios, né? Então, nada mais vale do que eu ter ali o meu fluxo de caixa projetado dos próximos 3 meses, eu ter ali a minha DRE gerencial do que já aconteceu nos últimos 3, 6 meses, um ano, né? É extremamente importante a gente ter esses dados financeiros conosco, tá? E aí é muito importante isso, né? E o que já aconteceu aqui, trazendo um exemplo real sobre o diagnóstico financeiro, né, de uma empresa que já passou aqui pela minha carteira de clientes aqui na Brave, né? Já atendi aqui um empresário, dono de uma distribuidora de material de construção, que ele tinha uma empresa já relativamente sólida, com 8 anos de mercado. Ela estava ali faturando cerca de 180 mil por mês e tinha uma equipe de 12 pessoas. E aí eu fiz o seguinte questionamento para ele: quanto que ele tinha lucrado no mês passado? Ele respondeu que tinha lucrado ali em torno de 20, 25 mil, mais ou menos. Então, ele não sabia dizer ao certo o quanto tinha lucrado. Em uma empresa que 180 mil no mês daria ali aproximadamente 2 milhões no ano. E não saber o quanto que lucrou no mês anterior, que já é bem recente, isso é algo que foge totalmente de um planejamento financeiro, de um plano financeiro que ele tem que ter para a empresa dele, né? Então, acontece bastante isso na grande maioria das empresas, de os empresários estarem tão focados na própria operação que acabam esquecendo da parte estratégica, da parte de analisar números, analisar indicadores e analisar o futuro da empresa deles. Então, muito por conta de falta de método, né? Então, isso é algo que afeta diretamente a grande maioria das empresas. Então, é algo que
o primeiro passo que a gente precisa ter nesse nosso planejamento é justamente ter um diagnóstico financeiro real. E quando eu digo real, não é aquele DRE que o contador faz e envia para vocês, que ele é sobre o regime de competência, mas sim sobre o regime de caixa, onde a gente consegue identificar de fato todas as entradas e todas as saídas de uma empresa. E qual que é a diferença entre esses dois regimes? Geralmente, DRE que o contador faz, na grande maioria das vezes, se não em todas as vezes, ela é por regime de competência, que basicamente é tudo o que eu vendo e tudo que eu compro durante o meu mês. Sobre o regime de caixa, já é um pouquinho diferente. Ela é sobre tudo que entra na minha conta do banco, tudo que entra na minha movimentação em espécie, em dinheiro, e tudo que sai na minha conta do banco em movimentação em dinheiro. Então, assim, a gente consegue ter, de fato, um diagnóstico sobre os nossos números e a gente consegue identificar para onde que o dinheiro está indo e para onde que ele está levando o futuro da empresa. Se ele está consumindo mais do que recebendo, se a gente está tendo ali gargalos iniciais que isso afetam diretamente a longevidade dessa empresa. Então, o primeiro ponto que a gente precisa é fazer o levantamento completo de receitas, custos e endividamento. Isso acontece, isso é para acontecer com todas as empresas. Na grande maioria das vezes, quando a gente pede os indicadores, quando a gente pede os dados financeiros dessas empresas, geralmente sempre está faltando alguma coisinha ali. Geralmente sempre está faltando um lançamento de um empréstimo, geralmente sempre está faltando ali um lançamento de um custo fixo, que é uma despesa fixa de uma empresa, geralmente sempre está faltando ali um pagamento a mais de mercadoria, de frete, de taxa de cartão. Então, isso inviabiliza a leitura dos resultados dessa empresa. Então, para a gente fazer o levantamento completo de receitas, custos e endividamento, a gente precisa literalmente entender e saber exatamente tudo que entra e tudo que sai. E eu não estou falando somente de valores, mas também sobre a parte das receitas. O quanto que fatura por mês, a média, né? E isso em dados e não em expectativa. O quanto desse faturamento você recebe de fato, e aí também já entra um novo indicador que se chama o ciclo de conversão de caixa, que se eu faturo 700 e recebo 400, eu tenho 300 que está indo para os próximos meses. Então, o meu ciclo, ele está bem baixo, porque tudo que eu faturo, eu estou recebendo uma parte nesse mês e uma parte que vai ser parcelado para os próximos. Então, se eu não tiver o meu ciclo financeiro adequado, eu vou possivelmente estar chegando ali no momento de ficar apagando incêndios. E isso acontece na grande maioria das empresas. Outro ponto que é necessário uma empresa ter ali esse mapeamento completo. Qual é o meu prazo médio de recebimento? Se eu tenho a minha venda, em quanto tempo eu tenho uma média desse recebimento? Se eu tenho a minha venda que eu recebo em 30, 60, 90, eu teria uma média de 60. Se eu tenho uma venda que é tudo à vista, eu tenho o meu recebimento em um dia, né? Qual é o meu prazo de inadimplência real? Qual é o número que eu tenho de inadimplência atualmente na minha empresa? Então, isso a gente consegue também identificar junto com todo esse levantamento completo de receitas, custos e endividamento. Quando a gente fala de custo, a gente hoje tem dois tipos de custos: custos variáveis e custos fixos. Custos variáveis são aqueles que, conforme a minha venda aumenta, o meu custo ele também vai aumentar. Se eu estou levando em consideração um restaurante, conforme a minha venda aumenta, vai aumentar o meu custo de insumos, vai aumentar o meu custo de embalagens, vai aumentar o meu custo de frete e vai aumentar o meu custo de taxas de cartão, principalmente quando for em iFood. Quando for restaurante, que é somente a parte ali do salão, vai aumentar em específico ali a parte do meu insumo e ali da minha comissão dessas vendas e também dali da minha taxa do cartão, que vai ser de acordo com as vendas. Quando eu estou falando de custos fixos, basicamente é aquilo que eu vou pagar todo mês, independente do meu faturamento. Então, eu posso faturar 100 mil, posso faturar 1 milhão, se o meu custo fixo for 150 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil, ele vai ser o mesmo mês a mês. Ele tem ali algumas variações, né, como ali a energia, a luz, mas ela não é diretamente ligada à venda. Né? A minha luz não vai aumentar porque eu vendi mais.
A minha água não vai aumentar porque eu vendi mais. Então, ele vai ter essas variações, mas ainda assim continua sendo um custo fixo, já que é aquilo que eu pago todo mês. E o que entra dentro dos meus custos fixos? Aluguel, água, luz, internet, contador, sistema, que são softwares, e também ali a folha de pagamento. Então, é extremamente importante a gente ter esse mapeamento de tudo que a gente tem de custos variáveis, tudo que a gente tem de custos fixos e também tudo que a gente tem de endividamento. Por que que isso é tão importante? Porque a partir daí a gente consegue identificar sobre as margens que eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá? Mas já adiantando, margens a gente tem três: margem de contribuição, margem operacional e a margem líquida, tá? Que a principal de todas elas vai ser margem de contribuição e também a margem líquida. Sobre a parte do endividamento, extremamente importante a gente ter já esse número na mão do quanto que a gente está devendo de fornecedor, bancos, impostos. Isso levando em consideração o que a gente está devendo que já passou e do que a gente está devendo que ainda vai chegar. Extremamente importante a gente ter essa noção de como que está esse endividamento. Claro que o endividamento ele vai ser mais focado do que já passou, mas a gente também tem que estar levando em consideração o que ainda vai chegar, porque ele pode se tornar um gargalo para uma empresa. E também para quem que a gente está devendo mais. Se é fornecedor, banco, imposto, e como que a gente pode fazer essa renegociação desses débitos, tá? Outro ponto também, quando que vai vencer esses endividamentos, principalmente levando em consideração parcelamentos de bancos, que são os empréstimos, né? Geralmente empréstimos e financiamentos. Tem ali um prazo médio de 60, 72 meses, então é algo que a gente tem que ter tudo isso mapeado, de quantas parcelas foram pagas, qual é o saldo devedor do nosso banco, de quantas parcelas a gente ainda tem que cumprir e honrar com os compromissos, tá? E essas informações que eu acabei de passar para vocês, elas parecem básicas, mas é impressionante que a grande maioria dos empresários não tem essas informações na ponta da língua. Então isso acaba que, se a gente não tem esse mapeamento de fato dentro de um sistema ou dentro de uma planilha, a gente acaba que fica fazendo a operação e fazendo a estratégia de uma forma cega. Então a gente acaba perdendo muito dinheiro porque não está vendo esses gargalos e como a gente pode resolver. Então é extremamente importantíssimo a gente ter esses valores mapeados e identificados dentro do nosso fluxo e também dentro ali do financeiro como um todo, tá? Outros pontos importantes também, né? Esses indicadores, eles são básicos, mas são os indicadores que realmente importam, tá? A gente tem de indicadores, ponto de equilíbrio, que é um indicador extremamente importante. E o que significa o ponto de equilíbrio? Basicamente, ele é um indicador que informa para a gente o quanto que a gente precisa faturar para não ganhar e nem perder dinheiro. Basicamente, é o que a gente precisa para ficar no 0 a 0, tá? E como que a gente descobre qual que é esse ponto de equilíbrio da nossa empresa? Basicamente, ele vai ser o valor que vai cobrir o nosso custo fixo e o nosso custo variável e vai me deixar no 0 a 0. Basicamente, como é que funciona? Eu tenho o total de custos fixos, né? Tudo que soma de aluguel, energia, água, contador, consultoria, folha de pagamento, tudo isso agrupado e eu divido pelo meu percentual da minha margem de contribuição. E o que é a minha margem de contribuição? Basicamente, minha receita menos o meu custo. E aí eu consigo ter a minha margem de contribuição. Para eu levar ela para o percentual, basicamente é minha receita menos o meu custo dividido pela minha receita normalmente, que aí eu consigo achar o meu percentual de margem de contribuição. E trazer para vocês um exemplo prático, né? Vamos citar um exemplo aqui de uma empresa de confeitaria. Ela tem um custo fixo mensal de 15 mil reais. Aluguel, funcionários, luz, todos os outros custos agregados. Ela tem uma margem de contribuição de 60% do faturamento, né? E hoje, como é que ficaria esse cálculo? Seria os 15 mil de custo fixo dividido por 60%, que seria 0,60, e aí a gente chegaria no valor de 25 mil. Então, basicamente, esse seria o valor que essa confeitaria precisaria
faturar mês a mês para não perder dinheiro e nem lucrar, basicamente para pagar todos os custos variáveis e fixos. A partir desse ponto que a gente começa a faturar mais, o nosso lucro ele vai ser relevante e vai estar entrando dinheiro para a empresa. E o que acontece na grande maioria das empresas é ela não ter essa noção de como que está o ponto de equilíbrio dessa empresa, o quanto que ela precisa faturar para bater todos os custos. Outro indicador importantíssimo também, margem de contribuição. Esse é o meu indicador principal para toda e qualquer análise, porque justamente é ele aonde vai mostrar se o problema está no meu custo fixo ou se o problema está de fato nos meus custos variáveis, e aí a gente consegue identificar aonde que a gente vai atuar primeiramente. Como que funciona o meu cálculo da margem de contribuição? Meu preço de venda menos o meu custo variável dividido pelo meu preço de venda. Então, assim, eu consigo ter o meu percentual de margem de contribuição. E trazendo exemplos para vocês aqui, como eu já falei de confeitaria, vamos continuar falando de confeitaria. Então, eu tenho uma confeitaria que eu tenho um bolo personalizado e eu tenho uma outra que tem venda de salgados. Eu tenho um preço de R$ 150 e o meu custo variável como um todo é R$ 45. Então, se eu pegar meu preço menos o meu custo e dividir pelo meu preço novamente, eu tenho ali uma margem de contribuição de 70%. Então, ela está numa margem extremamente saudável, está numa margem muito boa. E está me gerando uma margem de R$ 105, porque é 150 menos 45. Então, em valor, eu vendo 150, tenho o meu custo de 45, me sobra R$ 105. Levando em consideração o salgado, eu tenho um preço de um salgado de R$ 5, meu custo variável de 3, e aí, se eu fizer 5 menos 3, vou ter R$ 2 de margem de contribuição, que é o que vai sobrar para eu pagar meus custos fixos. Se eu fizer a continha para saber o meu percentual, é 5 menos 3 dividido por 5. E aí eu tenho o meu percentual que vai dar 40%. E aí a gente consegue já identificar. 70% está bem melhor do que 40%. Então, basicamente, a cada R$ 5, a cada salgado que eu vendo, eu ganho R$ 2 de lucro para pagar meus custos fixos. A cada bolo que eu vendo, eu ganho R$ 105 para pagar meus custos fixos. Isso de lucro bruto, que é a margem de contribuição. Tá? E, na visão de vocês, o que é que vale mais a pena? Eu me esforçar para vender 50 salgados para ter R$ 100 de margem, ou eu me esforçar para vender um bolo para ter R$ 105 de margem? Obviamente, vale muito mais a pena eu vender um bolo do que 50 salgados. E aí eu consigo ter basicamente a mesma margem. Então, compensa bastante, né? É algo que, na grande maioria das empresas, elas não têm essa visão mais analítica, mais estratégica, e é algo que o que a gente precisa fazer é justamente, em cima do nosso portfólio de produtos, a gente identificar qual é aquele produto que eu vou fazer o menos esforço de venda para ganhar mais dinheiro. Porque às vezes a gente fica tão focado ali no operacional de fato que a gente acaba esquecendo que tem um produto que você se esforça menos para gerar mais resultado. Tem produto que você se esforça, se esforça, se esforça, e aí a gente não consegue gerar resultado. E aí foi como o Rodrigo mesmo falou. Por isso a importância de conhecer produto a produto. E tem segmentos que eu vou ter uma margem mais apertada, tem segmentos que eu vou ter uma margem mais folgada. E aí o ideal é sempre a gente manter ali o equilíbrio para a gente estar conseguindo ter uma boa margem olhando ali o nosso fluxo financeiro. E aí, junto com essas estratégias, o que é que a gente consegue já identificar, né? Vale muito mais a pena a gente manter esse equilíbrio focando em produtos de menor esforço de venda para ganhar mais dinheiro, para ganhar mais margem, para focar na margem. Então, tudo isso é planejamento financeiro e planejamento estratégico, olhando o indicador já de margem de contribuição, que aqui já entra um pouquinho também em precificação, tá? Outro ponto também extremamente importante é justamente a gente entender a importância do ROI, que é o retorno sobre o investimento. E basicamente, o que é que significa o ROI? O ROI é a cada R$ 1 que eu invisto, quanto que eu ganho de volta. Então, ele é um indicador mais focado ali em marketing, que na grande maioria das vezes a gente está ali no tráfego pago, então a gente coloca
R$ 500, R$ 1.000, R$ 1.500, R$ 10.000 em tráfego pago, e ele vai trazer as vendas de volta para a gente. Mas não necessariamente vai ser uma obrigação ele trazer as vendas de volta para a gente. Então, a gente tem que estar muito atento para calcular o ROI desse investimento. Então, ele é um indicador focado em marketing, em específico, mas é extremamente importante a gente saber o quanto que ele está gerando de retorno para a gente. Então, trazendo aqui para esse lado de tráfego pago, para esse lado aqui mais de marketing, em específico do ROI, que é um indicador extremamente importante. Vamos dar um exemplo que você, empresário, investe R$ 2.000 em anúncios no Instagram mensalmente, né? E esse resultado, ele traz 8.000 de vendas faturadas vindo desse anúncio. Então, eu investi 2.000, voltou para mim 8.000, e aí eu tive um exemplo de um lucro de 3.200, né? Basicamente, como é que seria? Seria o meu lucro, o meu resultado, menos o meu investimento, dividido pelo meu investimento por 100, para eu saber ali a minha porcentagem, né? Então, nesse caso aqui, essa continha ficaria em 60%. Vamos dar um exemplo, que, nesse caso, ficaria a cada R$ 1 investido, me voltou 1,60. Então, será se valeu a pena? 60% de ROI, tá um ROI, ok, tá um ROI muito bom. Então, é algo que compensa. Agora, a gente precisa entender o que é que a gente vai aceitar para a nossa empresa, para ter o mínimo de ROI que eu preciso é tanto. O mínimo de ROI que eu preciso é 15, o mínimo de ROI que eu preciso é 30, o mínimo de ROI que eu preciso é 50. Então, a gente tem que ter ali um conhecimento sobre esse indicador para também estar levando isso ali para o nosso analista de marketing, para a nossa equipe de marketing, para o nosso gestor de tráfego pago, e assim vai. Então, extremamente importante a gente ter essa visão de todos os indicadores. E o que fica aqui de insights sobre um diagnóstico financeiro real. Aqui, você precisa saber exatamente o quanto que entra e o quanto que sai de uma empresa. Você precisa saber o seu ponto de equilíbrio, você precisa saber a sua margem de contribuição por cada produto ou serviço, e você precisa também saber qual que é o ROI dos seus investimentos. Isso aqui é o mínimo que vocês precisam para ter decisões inteligentes, e a gente está conseguindo ter ali um diagnóstico financeiro real e como que a gente pode melhorar cada vez mais as nossas análises e ter um mapeamento financeiro e estratégico também sobre a nossa empresa. E trazendo também sobre a parte de já feito um diagnóstico financeiro, o que é que a gente precisa ter para ter ali as definições de metas estratégicas. Basicamente, o que é que significa essas metas estratégicas? É para onde que eu quero levar a minha empresa. E antes de responder apenas, eu quero crescer, quero faturar mais, quero entender de vocês. 3 perguntinhas. Onde vocês querem chegar? Quanto vocês precisam para isso? E também, como vai medir se está no caminho? Hoje, vocês já têm alguma dessa noção dessas perguntas? Essas 3 perguntinhas, elas parecem óbvio. Aonde que eu quero chegar? Eu quero crescer, eu quero faturar, eu quero ter ali a minha empresa como a top do mercado. Então, aqui, ó, a gente tem que ter, a primeira perguntinha, aonde que a gente quer chegar? A gente tem que ter metas claras, né? Uma dessas metas é o quê? Quero faturar 300 mil até dezembro de 2025. Quero faturar 300 mil até dezembro de 2026. Quero faturar 1 milhão até dezembro de 2026. Então, não é só eu chegar e falar ali para a minha equipe, para os meus gestores, ó, quero crescer. Se vira. Não é assim. Quero crescer, tenho que ter metas claras, para que a gente tenha a identificação do que é que já aconteceu, se está palpável eu ter essa meta, se ela vai ser ousada demais ou se ela vai ser conservadora demais. E assim a gente manter ali o equilíbrio em cenários, que é o que a gente vai tratar ali na nossa próxima etapa. E também outros tipos de metas que a gente pode ter aonde queremos chegar. Quero ter margem líquida de pelo menos 15% nos próximos 12 meses. Eu tenho que ter números para que eu consiga identificar e consiga buscar.
Então, é extremamente importante a gente ter esses números na cabeça. Por quê? Porque assim a gente consegue saber aonde que a gente vai chegar lá e o que a gente precisa fazer para chegar lá. Então, extremamente importante. Sobre a segunda pergunta, quanto precisamos para isso? Extremamente importante, depois de a gente saber aonde que a gente quer chegar, agora a gente vai saber o quanto que a gente precisa para conseguir chegar nessa meta já específica. Então, depois de saber da onde a gente quer chegar, a gente precisa descobrir o quanto que isso vai custar para a gente. E é extremamente importante a gente ter ali todo essa projeção mapeada. Por quê? Se eu já tenho ali um custo fixo de 250 mil reais, 500 mil reais, eu já tenho uma margem de contribuição que já está ali bem próxima desse valor, não vai me sobrar ainda mais para me gerar lucro, eu tenho que progredir mais o meu percentual de lucro, eu tenho que enxugar mais o meu custo fixo, tenho que melhorar mais a minha eficiência operacional para que, em consequência disso, eu melhore a minha margem e eu consiga reduzir meus custos para melhorar ainda mais o meu lucro líquido e a gente conseguir ter primeiro o resultado de onde que a gente quer chegar e também do que a gente vai precisar para isso. Um outro ponto muito específico para isso, né? Para quem está aí querendo abrir novo ponto, para quem está aí querendo já expandir, é extremamente importante também ter tudo isso mapeado. E não só começar, que lá na frente a gente vai ver como é que vai ficar. E sim, antes de começar, a gente já ter especificamente tudo isso mapeado, tudo isso já com todos esses custos. Então, para abrir uma nova loja, o que é que eu preciso? Preciso ter uma reforma do ponto, eu preciso ter ali o meu estoque das mercadorias, preciso ter ali todo o meu mobiliário, todos os meus equipamentos, e também que muitos empresários esquecem ao abrir um novo ponto, capital de giro. Capital de giro, ele é extremamente importantíssimo para a gente conseguir manter a operação sem precisar de recursos de fora. Porque o que acontece na grande maioria das vezes é vou abrir um novo ponto. O que é que eu preciso? Eu tenho a minha reforma do ponto, estoque, imobiliário. Beleza. Banco, me empresta aqui esse valor, já vou jogar no novo ponto. E aí esquece do capital de giro. E aí a operação, ela não vai se pagar em um mês. Ela precisa desse tempo de rampagem para ela conseguir performar bem e ela conseguir ter ali uma estrutura para conseguir bancar os custos fixos. E da onde é que vem essa sustentação para bancar esses custos fixos desses primeiros meses? Capital de giro. E o que eu recomendo geralmente, o capital de giro ele precisa ser de 3 a 6 meses de custo fixo. Isso vai depender muito do porte da operação, tá? Outro ponto que também é importantíssimo em relação a isso, do quanto que a gente precisa para isso, é da onde que vai sair esse dinheiro. Se esse dinheiro ele vai sair do reinvestimento de lucros, se esse dinheiro ele vai sair de lucro, uma parte de lucro e uma parte de empréstimo de banco, ou se esse dinheiro vai sair somente de empréstimo de banco. Então, é extremamente importante a gente ter isso tudo mapeado e também saber como que vai ficar na situação do caixa nos próximos meses. Fazer um fluxo projetado dos próximos meses, dos próximos anos, para sempre ter uma visão de como que vai estar a empresa, como que vai estar o novo ponto expandindo, fazendo essa nova aquisição. E, por fim, a gente tem também aqui sobre como que vamos medir se estamos no caminho, né? Então, é extremamente importante a gente não só saber do onde a gente quer chegar e também do quanto que a gente precisa para isso. Extremamente importante a gente saber também como que a gente vai medir isso. Então, aqui a gente tem que ter também metas claras e um acompanhamento, porque de nada adianta eu falar que eu quero perder 10 quilos em 3 meses se eu não fizer nada além disso. Então, para eu perder 10 quilos em 3 meses, eu preciso fazer dieta, eu preciso ir para academia, eu preciso me exercitar mais e eu preciso manter ali a minha alimentação regulada e evitar comer fora da dieta. Se eu não fizer isso, de nada adianta daqui a 3 meses eu subir na balança. Com o financeiro é a mesma situação. De nada adianta eu querer faturar 300 mil por mês, eu faturando hoje 100 mil, se eu não fazer esse acompanhamento dessa evolução, né? Acontece que eu preciso, mês a mês,
semana a semana, estar fazendo ali esse meu acompanhamento. E como é que eu vou fazer o acompanhamento? Então, nesse caso aqui, levando em consideração o faturamento. Eu quero aumentar o meu faturamento. Eu quero aumentar para 500 mil reais por mês. O que é que eu preciso acompanhar? Meu faturamento mensal, saber como é que está essa evolução, se está aumentando, se está diminuindo, se está oscilando. O meu ticket médio por venda, né? Como é que está esse meu ticket médio por vendedor, por venda? Como é que está essa média do meu ticket? Para saber se está compensando ou se não está. Como é que está o meu número de clientes novos todo mês, né? Se está entrando mais cliente, se está saindo mais cliente, que aí também entra um pouquinho da taxa do churn. Então, é extremamente importante a gente ter essa visão, né? Outro ponto, sobre vendedor, taxa de conversão, saber como é que está essa taxa de conversão do meu vendedor. Importantíssimo fazer mês a mês para saber se ele está evoluindo, se ele está regredindo ou se ele está oscilando, se está vindo no mês bom, se está vindo no mês ruim, e o que, que a gente pode fazer para melhorar isso também. Então, é extremamente importante a gente não só colocar valores e não só colocar tudo o que a gente quer, mas sim ter isso de uma forma clara e precisa para todo o time, para toda a empresa. Essas metas elas precisam estar bem claras e é para isso que vocês conseguem fazer num planejamento financeiro e num planejamento estratégico, que é extremamente importante. E sobre isso também vou trazer aqui uma regrinha extremamente importante, que se chama a regrinha SMART. O que é que se chama essa regrinha SMART? Primeiro ponto, ela tem 5 letrinhas, né? Então, primeiro ponto, ela tem que ser uma meta específica, ela não pode ser vaga. Então, eu quero faturar tanto, quero faturar 300 mil, eu quero faturar 500 mil. Ela precisa ser uma meta mensurável, que a gente consiga medir. Então, eu quero faturar 500 mil, como é que eu vou medir isso? Através do meu volume de vendas, através do meu relatório de vendas, através do meu BI, através do meu dashboard. Ela tem que ser uma meta alcançável, né? Então, ela tem que ser uma meta que ela vai ser desafiadora, mas eu consigo chegar nessa meta, né? Não adianta eu, em um mês, que anualmente eu venho mensalmente tendo ali um faturamento de 100 mil, querer 500 mil no outro mês. Não tem a mínima noção disso acontecer. A não ser que seja algo extraordinário, mas a chance disso acontecer vai ser baixíssima, né? Então, ela tem que ser uma meta alcançável. Se eu tenho ali um faturamento de 300 mil, eu posso aumentar para, botar minha meta para 350, 400, que é algo que eu consigo alcançar. Vai ser desafiador, mas eu consigo alcançar. Eu consigo melhorar, fazer um treinamento de vendas, eu consigo ter várias estratégias, fazer um escoamento de produtos, fazer uma ação comercial que vai me fazer chegar nessa meta, né? Essa meta, ela precisa ser relevante, né? Ela precisa fazer a diferença para o seu negócio. Então, de nada adianta eu fazer uma meta só por fazer. Ela tem que ser relevante, ela tem que progredir a situação do negócio de vocês. E também, ela é uma meta que tem que ter prazo. Ela é uma meta que eu tenho que ter 500 mil de faturamento em até 3 meses. Eu tenho que ter 500 mil de faturamento até 30/6 de 2026. Então, essas metas que a gente consegue, a gente faz o mapeamento delas e faz o acompanhamento, tá? Então, essa regrinha, ela é extremamente importante e é algo que a gente consegue, de uma forma mensurável, estar fazendo esse acompanhamento, tá? Outro ponto também aqui sobre a estrutura de um planejamento financeiro estratégico. É extremamente importante a gente ter essa visão das 4 etapas que uma empresa precisa ter para melhorar a gestão financeira e estratégica delas. Primeiro de tudo, é o diagnóstico financeiro, que a gente já comentou bastante, tá? Mas, basicamente, o que a gente precisaria levantar tudo, receita, custo fixo, custo variável, endividamento, ter a visão dos indicadores, ponto de equilíbrio, margem de contribuição, ROI, e o tempo, ele tem que ser mapeado, né? Então, se você não tem nada disso, você tem que colocar uma meta urgentemente para ter esses indicadores. Se você já tem parcial, você tem que colocar uma meta para ter em até X tempo esses indicadores completos. Se você tem, se você não confia
aqui nos seus custos fixos, custos variáveis, que é apresentado nos relatórios, você precisa urgentemente fazer uma auditoria sobre isso para saber se realmente está confiável ou não. Então, são pontos específicos que, no começo, podem parecer trabalhosos, mas se vocês têm essa visão de querer ter um planejamento financeiro, um planejamento estratégico, ele tem que ser feito. Porque de nada adianta eu pensar em estratégia se eu não tenho nem os meus dados, né? Toda estratégia, toda meta, ela é feita com dados. Não adianta eu querer ter ali uma margem de lucro de 30% se eu não sei qual é a minha margem de lucro atual, né? Então, é extremamente importante a gente ter tudo isso de uma forma bem clara e precisa. Outro ponto também, definição de metas. Hoje, a gente tem duas metas em específico, metas financeiras e metas estratégicas. Sobre as metas financeiras, o que é que a gente tem? Meta de lucro, né? Eu quero lucrar tanto até tal mês. Meta de faturamento, eu quero faturar tanto até tal mês. Meta de caixa mínimo, eu quero ter até 31 de dezembro 100 mil, 150 mil de reserva de emergência, reserva de caixa, que esse seria ali o meu caixa mínimo. E ele justamente ali o dinheiro que eu não vou mexer, porque ele vai ser ali o meu colchão de segurança. Então ele vai ser basicamente o dinheiro que ele vai me deixar ficar mais tranquilo, ter um financeiro mais saudável e que se eu estiver no momento de precisão, eu vou ter de onde recorrer, ao invés de pegar empréstimo em banco, que na grande maioria das vezes ele é muito caro, principalmente no cenário atual, que a gente está ali numa taxa de juros a 15%, que está ali no momento de projeção para reduzir, mas que hoje, no Brasil, o crédito bancário ele está bem alto, e acaba que a gente paga mais caro por conta disso. E sobre esse caixa mínimo, o que eu já recomendo, e que já comentei aqui com vocês, a gente precisa ter ali no mínimo de 3 meses a 6 meses de custo fixo da empresa em reserva, para a gente ter da onde tirar em alguns casos de emergência, né? Vou dar um exemplo prático para vocês. A Covid-19, quando aconteceu em 2020, foi um ponto de tragédia nacional. Muitas das empresas passaram por momentos difíceis, né? E aí, empresas que não tinham da onde tirar, o banco também não estava querendo emprestar bastante. Então, foi momentos difíceis para as empresas, e aí teve muita empresa também que quebrou. Então, é extremamente importante a gente ter uma reserva de caixa de pelo menos 3 a 6 meses de custo fixo. Sobre as metas estratégicas, o que é que a gente precisa ter de metas estratégicas? Crescimento, né? Eu quero aumentar ali a minha base de clientes em 30%. Reinvestimento, eu quero investir. Aí, ó, o Rodrigo já comentou. Eu não tinha caixa de reserva, vi o fundo do poço. Realmente foi um momento bem complicado, Rodrigo. E, assim, pelo que eu vi, né, na grande maioria das empresas, 99% sofreram, porque não tinham caixa de reserva, não tinham uma reserva de emergência, não tinham da onde tirar. Então, basicamente, ficou aqui ali naquele momento de apagar incêndio, né? Então, foi um momento bem difícil, que graças a Deus a gente agora já conseguiu passar e já estamos se reestruturando e já passou ali mais de 4 anos dessa época. Outro ponto aqui da meta estratégica, reinvestimento. Né? Então, quero investir 80 mil em uma máquina nova. Eu quero investir 10 mil aqui de tráfego pago. Outro ponto também de meta, expansão. Extremamente importante a gente ter ali um pensamento e uma meta de expandir. Então, se eu tenho um supermercado, em 3 anos eu quero ter 5. Né? Se eu tenho uma loja de varejo, em 3 anos eu quero ter 5, 10, 15, 20, né? Tem que ser metas palpáveis que a gente consiga, mas obviamente sabendo que a gente tem que fazer o mapeamento desses custos e o que a gente precisa ter para atingir esses resultados, né? E aí a gente tem também a parte aqui de projeções e cenários, aonde a gente basicamente em projeções e cenários a gente vai projetar o futuro, a gente vai simular o futuro. Então hoje a gente tem 3 tipos de cenário, né? A gente tem um cenário conservador, que ele está levando em consideração um cenário mais pessimista. A gente tem um cenário realista, que também dá para ser chamado ali cenário orgânico, que já é o que acontece mês a mês com a empresa, com o crescimento e também em um cenário em que a gente sabe que vai acontecer.
e o cenário otimista, que é o cenário em que a gente vai estar ali no maior dos mundos, né? Então, levando em consideração cenários, basicamente, a gente está levando em consideração algo que a gente não sabe o que de fato vai acontecer, mas que a gente pode se preparar a possíveis problemas lá na frente, né? Então, levando em consideração que um cenário conservador, ele é o cenário em que as coisas não vão tão bem e a gente precisa manter ali um crescimento moderado. A gente mantém ali no mercado desafiador e a gente consegue ter ali um entendimento e uma visão de como é que vai estar a empresa se tiver ali num cenário complicado, no cenário onde as empresas estão crescendo menos, o faturamento não está crescendo tanto, e aí a gente fica nesse meio que plano B, né? Que aí seria ali o cenário pessimista. No cenário realista, basicamente é o cenário em que a gente vai trabalhar para que ele aconteça, que é um cenário onde a gente vai ter ali um crescimento saudável, já com a margem de crescimento que a gente teve nos últimos meses, nos últimos anos, né? E a gente vai implementar essas melhorias para conseguir chegar nesse cenário realista o mais próximo possível. E outro ponto que é extremamente importante, o cenário projetado, ele vai ser diferente do realizado. O cenário projetado, ele é justamente para a gente ter ali um embasamento de como que seria, né? Mas os números, eles nunca vão ser 100%. Acontece de, com essas projeções, levando em consideração o passado, a gente ter uma visão aproximada, mas nunca vai ser 100%. E, levando em consideração aqui, o cenário otimista é o cenário em que a gente vai dar muito certo, é o cenário em que o crescimento ele vai estar bem acelerado, é um cenário que vai ter muitas oportunidades, só que um ponto de recomendação, o cenário otimista, ele é o cenário mais desafiador para uma empresa. Por quê? Porque nesse cenário, é o cenário onde vai vir o peso do sucesso. Então, para uma empresa que tem um crescimento muito acelerado, ela precisa de mais capital de giro, ela precisa de uma maior equipe, ela precisa de mais estoque e precisa de mais estrutura, né? Então, levando em consideração que a gente teria ali um supermercado que atende hoje 300 clientes, se em questão de meses ela começa a atender 1.000, a estrutura dela vai mudar, a equipe dela vai mudar, o estoque dela vai mudar e ela vai precisar ter um capital de giro para bancar toda essa operação. Então, é um cenário que vai vir o peso desse crescimento. Então, é extremamente importante também ter isso em mente, tá? Porque se eu estou levando em consideração o meu cenário otimista e o meu lucro gerado, eu simplesmente tenho outras prioridades, eu faço ali uma distribuição de lucros mensalmente, esse dinheiro eu começo a aportar para outras empresas, esse dinheiro eu começo a usar para outras coisas, se eu não tiver ali minha reserva de capital, com esse cenário de crescimento, vai vir ali um momento de queda para essa empresa. E muitas empresas quebram quando está ali no momento de crescimento, tá? Isso aí é um cenário que é extremamente importante ficar com a mão na consciência e ter essa visão. Outro ponto também que é extremamente importante é ter ferramentas, né? Não precisa ser ferramentas caras, podem ser ferramentas bem simples e ferramentas que são gratuitas, né? Planilha de Excel, a planilha do próprio Google, que é o Google Sheets, né? São planilhas simples, funcional e que vocês têm um controle de tudo. Por planilha em Excel, vocês conseguem controlar financeiro, comercial, compras, estoque, marketing, conseguem controlar muitos dados dentro de uma planilha. Só que, se essa planilha corromper, vocês perderam tudo. Então, o que eu recomendo sempre é levar isso para um sistema, tá? Outro ponto também, hoje em dia, a gente tem diversos dashboards gratuitos aqui na internet. Vou citar dois para vocês hoje, que é o Google Data e também tem o Metabase, que é do Facebook. Então, são dois sites que eles fornecem dashboards gratuitos, só que para isso vocês também precisam ter uma base de dados. Vocês precisam ter essas alimentações feitas nas planilhas ou no próprio sistema e fazer a extração e jogar nessas plataformas. Outro ponto também focado ali no marketing comercial. Ter um CRM integrado é extremamente importante. Então, alguns desses CRMs, eles até também utilizam ali relatórios financeiros, mas mais importante é, se você tem um sistema financeiro, integra ele com o seu CRM. Alguns que gostam de integrar bastante é o quê? RD Station, Pipedrive, Bling,
São alguns CRMs que eles conseguem ter essa integração. E, por fim, a gente tem aqui acompanhamento e revisão. Então, essa é uma etapa que dificilmente eu vejo empresário fazendo. Empresário, ele não tem ali a sua rotina de ter um acompanhamento prévio dos seus indicadores. Então, é algo que faz toda a diferença para o financeiro e é algo que toda empresa precisa ter. Porque de nada adianta eu ter todo o meu financeiro mapeado, eu ter todo o meu comercial mapeado, o meu marketing mapeado, e eu não fazer a identificação, o acompanhamento e a revisão desses indicadores, desses valores e dos relatórios que os nossos times eles integram para a gente, tá? E extremamente importante também a gente ter essas metas visíveis e ter essas metas junto com as projeções, tá? Então, é extremamente importante a gente ter esse acompanhamento e revisão, tá? Como é que a gente faz esse acompanhamento? A gente pode estabelecer rotinas mensais, né? Quais que são essas rotinas mensais que todo empresário deve ter? Comparar sempre, com base no planejamento previsto e realizado, né? Dá um exemplo. Se você projetou faturar 300 mil, quanto que você faturou? Tem que ter essa visão. Se a tua meta era 300 e tu teve 200 mil de meta, tem alguma coisa de errado que aconteceu no mês, né? Pode ser por um vendedor que se acidentou, pode ser por realmente falta de leads que veio do marketing, pode ser por conta que de N fatores que afetam diretamente ali o comercial, levando em consideração o faturamento. Pode acontecer também alguns pontos que afetam o financeiro, que é justamente quando recai essas vendas, né, que acontece essa redução, o financeiro é diretamente afetado por conta disso, né? E aí a gente tem também outro ponto, revisar indicadores, margem de contribuição, ponto de equilíbrio, inadimplência, o ROI, extremamente importante a gente ter essa visão dos indicadores, se aumentou, se diminuiu, se do ponto de equilíbrio a gente conseguiu passar dele, se não conseguiu, se da inadimplência ela está controlada, né? Se eu tenho 700 mil de faturamento mensal e tenho 300, 400 mil de inadimplência, ela está bem alta, né? Se eu tenho 1 milhão de faturamento mensal e eu tenho 10 mil de inadimplência, ela está controlada. Então, extremamente importante a gente ter esses números na mão, tá? Por quê? Porque aí a gente consegue focar não só no operacional, mas também no estratégico, que é o grande falta que a gente enxerga aqui nos empresários, que eles precisam ter essa visão, tá? E também a gente parar de fazer, rodar a operação, rodar ali a empresa somente dando tiro no escuro, né? Fazendo um investimento sem pensar no ROI, fazendo ali a aquisição de um maquinário sem pensar no financeiro lá na frente, né? Fazendo ali a aquisição de um empréstimo sem pensar no custo que isso vai ser lá na frente. Então, extremamente importante a gente ter essa visão. E um outro ponto também, que a grande maioria das empresas tem essa falta, que é alinhar financeiro e comercial. Aqui vai também um extrazinho para vocês, que comercial sempre vai querer vender mais, financeiro sempre vai querer pagar menos, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração, que eles precisam se unir. Nesse exemplo aqui, geralmente, comercial, ele sempre quer dar desconto para conseguir fechar a venda, que é o que acontece na grande maioria das vezes, na grande maioria das empresas que a gente atende aqui. Já cheguei a atender empresa que, quando a gente foi ver o desconto que era fornecido sobre as vendas dela, ultrapassava 10% no total, né? A empresa faturava ali 300 mil, era mais de 30 mil de desconto. Então, isso tem um peso muito grande, porque está reduzindo minha margem de contribuição, está reduzindo minha margem operacional e está reduzindo minha margem líquida. E aí, quando a gente vai analisar, a empresa que deu 20 mil de prejuízo era para ter dado 10 mil positivo, por conta do desconto ali, acabou que ficou no prejuízo. Por conta de outros fatores também, acabou que ficou no prejuízo. Então, é extremamente importante a gente unir esses dois pontos e passar para o comercial o máximo de desconto que eles podem dar para os clientes e o financeiro também fazer ali a revisão sobre como é que está essa precificação, como é que está essa margem dos produtos de modo geral, que é extremamente importante. Então, fica aqui a rotina que vocês precisam fazer diariamente,
semanalmente e mensalmente. Diariamente, o que é que precisa o empresário em todo dia? Primeira coisa do dia que ele precisa fazer é o quê? Olhar o saldo da conta, olhar o saldo das contas e conferir o contas a pagar e contas a receber do dia. Semanalmente, o que é que ele precisa? Revisar contas a pagar da próxima semana, revisar contas a receber da próxima semana e verificar como é que está a inadimplência da semana anterior. Então, essa revisão, você consegue finalizar ela em 30 minutos, 20 minutos. É bem rápido, bem fácil e não tira tanto tempo do empresário, mas ele precisa fazer isso. E também, ali na revisão mensal, ele precisa fazer o fechamento do mês, né, verificar como é que ficou a DRE gerencial dele, como é que ficou a DRE contábil dele, e fazer a comparação com as metas. Né? Se ele faturava 700 e faturou 500, o que é que aconteceu que houve essa redução? Fazer essa revisão sobre o que é que reduziu e o que é que aumentou e por que que isso aconteceu. Porque aí a gente consegue ter essa visão real de como que está a situação da empresa e ter esse diagnóstico mês a mês, do caso que aconteceu de um mês para outro, que ou reduziu, ou aumentou, ou se manteve. Tá? Outro ponto também, revisão de indicadores, extremamente importante para vocês estarem fazendo esses acompanhamentos. Tá? E agora, vamos aqui para erros comuns e como evitar esses erros. Né? O que eu mais vejo é justamente alguns desses erros aqui que eu vou citar para vocês. Primeiro erro que acontece em 80% das empresas, que é um empresário misturar conta pessoal com conta empresarial. Né? Então, acontece muito de a empresa movimentar muito dinheiro e aí o empresário pegar esse dinheiro falando que depois vai devolver e não devolve. Acontece na grande maioria das empresas. E aí, quando o financeiro vai fazer a contagem desse dinheiro para bater o saldo que está lá no cofre, o saldo que ele tem ali, a movimentação em dinheiro, não está batendo. E aí o empresário fica desesperado, achando que estão roubando ele, quando na verdade é ele próprio que está pegando o dinheiro da empresa. Então, é importantíssimo a gente focar. Finanças empresariais é tudo para a empresa. Finanças pessoais é tudo para o empresário. E como é que a gente consegue lidar com isso? A gente consegue estabelecendo o prolabore fixo, né? Então, tal dia do mês você vai retirar o seu prolabore fixo. Você pode fazer ele semanal, né? E isso vai depender muito do seu fluxo de caixa, mas o que eu recomendo na grande maioria das empresas é fazer essa retirada fixo. Todo mês retira o seu valor de custo de vida pessoal e separa 100% dessas contas. Conta da empresa é da empresa, conta pessoal é pessoal. E também um ponto que a gente sabe que acontece, que é muito fácil de acontecer, de dar problema, que é o quê? Problema fiscal, problema contábil. O contador ele não consegue fechar direito. Se chegar uma fiscalização e a empresa for do lucro real, vai dar problema, porque não vai ter um comprovante em relação a essa saída de dinheiro. E aí é algo que prejudica bastante a empresa. Então, é algo que a gente precisa manter ali esse controle e separar. Uma coisa é a empresa, outra coisa é a vida pessoal. Tá? Outro ponto também, aqui de segundo erro, é planejar somente para fechar o mês, que acontece na grande maioria das empresas. Fazer somente a visão do contas a pagar, contas a receber somente da próxima semana, somente do próximo mês, enquanto a gente precisa fazer dos próximos meses, dos próximos 3, 6 meses, 9 meses, para a gente ver como é que está esses compromissos da empresa ali a médio e longo prazo. Tá? Então, importantíssimo a gente ter essa visão já para longo prazo, essa visão já projetada, e também essas metas que a gente precisa estabelecer. Tá? E também, além disso, criar esse fluxo de caixa projetado com as entradas previstas, as saídas previstas e ter tudo isso mapeado. Outro ponto que acontece também, falta de metas claras, né? Então, extremamente importante a gente ter essas metas bem definidas, como eu já pontuei aqui para vocês. Outro ponto também, desconhecer o custo real do produto, como o Rodrigo mesmo já pontuou aqui também, né? Extremamente importante conhecer produto a produto, a margem gerada por cada produto, o custo
que eu tenho em cada produto e como que eu faço para reduzir esse meu custo ou melhorar a minha margem, aumentando o meu preço de venda. Então, é algo que é importantíssimo a gente conseguir ver essa visão ali na nossa precificação. Porque o que acontece na grande maioria das vezes de empresários que chegam aqui para a gente falando que está vendendo bastante, mas não sobra dinheiro. E aí, quando a gente vai analisar a precificação da pessoa, ela só utiliza ali o método do markup. E como que funciona esse método do markup? É o percentual que eu coloco em cima do meu preço de custo para obter meu preço de venda. E com isso, eu retiro totalmente os meus custos agregados à minha venda, que é o quê? Desconsiderado o meu preço de custo, que já está ali no meu markup. Eu esqueço do meu frete, eu esqueço da minha embalagem, eu esqueço da minha comissão, esqueço da minha taxa do cartão, esqueço ali do meu frete de entrega e do meu frete de saída, né? E também, importantíssimo a gente fazer esse rateio com os custos fixos também, para ter ali uma sobra a mais de margem gerada ali na margem operacional. Então, é extremamente importante a gente ter tudo isso mapeado e não somente fazer sobre, eu tenho o meu preço de venda a R$ 100, eu compro a 60, então minha margem é 40. Está totalmente errado. Eu tenho que analisar como é que está o meu preço de custo, o meu frete, tanto de entrada como de saída, a minha embalagem, minha comissão, minha taxa de cartão, meu imposto. Então, são vários custos agregados que, se a gente fizer o somatório, não vai dar 40%, vai dar bem menos. E é algo que a gente precisa ter isso de uma forma bem clara, e a gente precisa ter isso como uma revisão estratégica que ela precisa ser feita. E o que eu recomendo? Fazer essa visão mensal. Por quê? Porque os custos, na grande maioria das vezes, eles vão mudando mensalmente, né? Se não semanalmente, que acontece também, principalmente ali quando a gente está levando em consideração insumos, que são ali de baixo valor agregado, eles têm uma mudança de preço muito alta. Então a gente precisa manter esse controle muito bem feito, e hoje em dia já existem sistemas que conseguem fazer essa revisão do custo e também ali da margem de uma forma mais automatizada. O quinto erro também, né, é decidir o seu financeiro somente com base no extrato bancário e não em indicadores. Então, o que acontece? O empresário chega lá na conta, R$ 80.000 no dia de saldo de caixa, vai fazer ali alguma aquisição, né? Pode ser uma aquisição de mobília, pode ser uma aquisição de maquinário, e aí quando ele vai ver, esse dinheiro na próxima semana fez falta, porque ele não teve esse planejamento, porque ele não teve essa visão de como que estava o contas a pagar, como que estava o contas a receber da próxima semana. E acontece na grande maioria das vezes. Enquanto esses 80.000 que ele usou para comprar maquinário, para comprar mobília, ele poderia ter feito esse rateio já da próxima semana, sem ficar sem faltar os pagamentos, ele resolveu fazer ali a compra de maquinário, mobília e faltou na próxima semana. E aí começa a bola de neve, e aí começa a atrasar boleto, e aí começa a pegar empréstimo de banco, começa a pagar empréstimo de banco, e aí para sair dessa bola de neve, fica cada vez mais difícil conforme você vai entrando e conforme você vai acumulando mais boletos e mais empréstimos. Então, é extremamente importante, antes de mais nada, a gente fazer sempre essa revisão olhando para frente, olhando contas a pagar futuro, contas a receber futuro, e é extremamente importante ter essa visão. E por fim, para a gente chegar aqui próximo de finalizar, queria fazer um convite para vocês, que é justamente a gente já fazer isso, implementar o quanto antes. Por quê? A gente que trabalha aqui com diversas empresas, a gente sabe que existe uma diferença entre empresa que cresce e empresa que fica estagnada, empresa que vai ali rumo à falência. E acontece na grande maioria das vezes, né? Empresa que não tem essa visão, que vai só apagando incêndio, conforme vai aumentando a bola de neve, vai ficando cada vez mais difícil de ela conseguir sair dessa situação. E aí, quando chega uma empresa que tem 100 mil de faturamento com endividamento de 2 milhões, infelizmente, fica bem mais difícil de conseguir sair dessa bola de neve, e aí acaba que perde a empresa, perde o nome, e acaba que tem que chegar à falência. E é algo que a gente fica bem
entristecido com isso, mas que se a gente tiver uma visão de como que vai ser os próximos dias, como que vai ser os próximos meses, e ter essa projeção e os cenários, a gente consegue se antever a qualquer problema relacionado a isso. E uma coisa que eu digo para vocês, não é tamanho de empresa, não é dinheiro, não é sorte, é tudo método. Né? Tudo que eu falei aqui para vocês é método, já é utilizado nas grandes empresas, já é algo validado e já é algo que a gente vê resultado em específico para isso, tá? Então, essas empresas que crescem dia a dia, que crescem semana a semana, mês a mês, ano a ano, elas sabem para onde vão, elas sabem onde estão atualmente e elas sabem se estão no caminho certo, porque mensalmente elas fazem esse acompanhamento e essa revisão. Então, são empresas que não vivem no improviso, são empresas que já estão a longo prazo no mercado, e são empresas que já conseguem ter ali uma previsibilidade da expansão dela nos próximos meses, e é extremamente importante a gente conseguir ter essa visão, tá? E primeira ação que a gente precisa fazer uma revisão financeira trimestral. Como é que a gente vai fazer essa revisão financeira trimestral? A gente fazendo dos últimos 3 meses, tá? Se a gente já não tiver essa, se a gente já não tiver essa visão aqui dos últimos 3 meses. Se a gente já tiver, melhor ainda, porque a gente precisa só bater e validar esses números, tá? E aqui fica a dica para vocês. A gente tem aqui 4 pontos. Primeiro ponto, diagnóstico. Como foi o faturamento do último trimestre? Qual foi a margem média? Os custos aumentaram ou diminuíram? E qual que foi o meu lucro real? Essas 3, 4 perguntas eu preciso saber de qual é salteado aqui sobre o meu diagnóstico, que é o inicial, é o básico, que eu preciso saber sobre a minha própria empresa. Sobre a parte aqui de indicadores, a gente precisa saber qual que é o meu ponto de equilíbrio, qual que é a minha margem de contribuição por produto ou serviço, qual que é o meu ROI dos investimentos que eu fiz e como que está aqui a minha inadimplência, se ela está controlada ou não está controlada. Sobre a parte das metas, né? O que é importante? Fazer a revisão já com as metas que vocês vão estabelecer hoje e nessa semana ainda até sexta-feira. Vocês têm aí 3 dias ainda para fazer essas metas já para o próximo trimestre, né? E daqui a 3 meses vocês vão fazer essa revisão e mensalmente fazer o acompanhamento, tá? Então vai ser extremamente importante. E aí, o que é que seria basicamente isso, né? Importantíssimo saber se vocês bateram a meta que vocês estabeleceram. Se não bateram, o que é que aconteceu? Por que que vocês não bateram? E também, além disso, saber o que é que precisa ajustar para chegar ali no seu nível de meta estabelecida e como que vocês conseguem melhorar ainda mais, tá? Outra coisa que também vocês precisam saber, já focando no próximo trimestre. O que que eu quero alcançar nos próximos 3 meses? Quanto que eu preciso para isso? E também, quais as ações que eu vou tomar, tá? Segundo ponto, criar um plano de metas e fluxo projetado, né? Então, vocês vão definir 3 metas para os próximos 12 meses, para o próximo ano já, urgentemente, para até sexta-feira. Vocês têm 3 dias para fazer isso. E também, ali, o passo 2, né? Criar um fluxo de caixa projetado. Quanto que vai entrar nos próximos dias, nos próximos meses, o quanto que vai sair nos próximos dias, próximos meses, e também revisar todo mês o que está tendo do que foi projetado e do que já aconteceu, que vai ser extremamente importante vocês fazerem esse acompanhamento e essa revisão. Além disso, também, vocês fazerem essa revisão, se estão ou não no caminho, tá? E também é extremamente importante vocês aplicarem isso o quanto antes,